Agora nós vamos receber a palestra Sistêmica Organizacional, Novas Possibilidades para o Terapeuta. O palestrante é o Roberto Patzlaff, do Mato Grosso do Sul. Já anunciei aqui. Obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu vim aqui por honra aos meus pais e aos meus antepassados. Então, eu estou aqui representando, através do meu pai, Silvano Patzlaff, e de minha mãe, Hetvigilga Brockman Patzlaff. E aí nasceu esse cara maravilhoso aqui, que chama-se Roberto Patzlaff. Sou de descendência polonesa, misturado com um pouco de alemão, russo e um pouco de brasileiro, mais brasileiro do que fora, né? Mas honrando todos os que vieram antes. Sou terapeuta, palestrante, mentor, empresário e professor de karatê. Fala, caramba, professor de karatê, o que que veio fazer no meio de terapeutas, não é? Pois, ó, fazer um Jui Kumite, isso aí. Então, assim, o karatê, a filosofia do karatê me ajuda bastante na minha vida pessoal e profissional. Então, para mim é uma filosofia fantástica que eu levo para a vida. Além disso, eu passei muitos desafios na vida. Então, muitos deles ligados à área financeira. E assim, a profissão de terapeuta é uma profissão que eu vejo assim muito desafiadora. Você tem um termo, eu fui professor do Sistema S por mais de 10 anos, como instrutoria na área de empreendedorismo, vendas e marketing. E aí, assim, tem um termo que chama-se sustentabilidade do negócio. É sustentável ser terapeuta no Brasil? Você consegue pagar todas as suas contas em dia? Ou geralmente você passa um sufoco para poder cumprir e honrar com seus compromissos financeiros, que não são poucos? Teve uma pessoa, certa vez, ela me disse assim: Você é terapeuta? Eu falei: Sou. Mas você cobra? Você cobra pela terapia? Eu falei: Cobro. Não, mas terapeuta não pode cobrar. Terapeuta tem que ser voluntário. Aí eu falei assim, lá tem uma empresa energética, chama Energisa. Eu falei, e se vier a pessoa da Energisa, eu posso falar isso? Será que eles vão me liberar de cortar minha luz ou não? Então é importante colocar preço na sua hora. Nós somos feitos de energia. Nós somos feitos de células. E essas células necessitam amor, necessitam nutrientes, hidratação. Então, nós temos os nossos compromissos aqui. Nós vivemos em um mundo trino. Nosso cérebro é trino. Eu estudei neuropsicologia e fui perceber que o nosso cérebro é trino, segundo alguns cientistas, vamos dizer assim, não é? Sistema límbico, neocórtex e reptiliano. Reptiliano é aquele que simplesmente faz. Não importa, ele não pensa tanto, ele simplesmente ele pega uma peça e passa adiante, passa adiante, passa adiante. Um terapeuta não é isso. O terapeuta está muito ligado no sistema límbico, que é o sistema emocional. Então, nós trabalhamos com emoções. Nós trabalhamos com emoções dos nossos clientes e com as nossas emoções. E quando chegava um caso para mim atender
que eu estava passando por uma dificuldade, e geralmente aparecem casos assim, eu dizia não. Por quê? É incongruente você pegar um trabalho de alguém que está passando pelo mesmo problema que você. Eu preciso passar isso adiante. E quando eu percebi algo que era justamente ao contrário, os clientes que vinham para mim eram para que eu me trabalhasse. Era uma oportunidade para que eu, como terapeuta, evoluísse. E aí eu tive uma sacada. Falei, então, tudo o que eu preciso não está somente dentro de mim, mas está fora. Hermes Trismegistus dizia isso. O que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo. Então, tudo o que eu preciso está dentro de mim, mas também está fora. Está fora onde? Está fora nas relações com as pessoas. Então, eu preciso aprender a me relacionar com as pessoas. Falei, tem curso para isso? Para aprender a se relacionar? Tenho, eu vou pesquisar. Qual que é o curso mais de relacionamento? Teatro. Então, eu vou fazer teatro, pô. Me inscrevi lá, 2 anos de teatro. Ah, cinema ajuda? Cinema ajuda. Então, eu vou fazer um pouco de cinema. Estudei cinema. Biodança. Alguém já fez biodança aqui? Fantástico. Então, eu vou fazer biodança. Mergulhar. Terapia através da dança? Pô, legal. Ainda mais lá no Paraná, né? A gente era criado em bailes lá, mas quem era tímido, tinha vergonha, não dançava, não evoluía, ficava ali. Gerava uma série de outros desafios no meio do caminho. Então eu fui buscar nos outros o que eu precisava. E aí eu precisava aprender a falar em público, porque eu era uma pessoa tímida, tinha vergonha. O que eu vou fazer? Oratória, gestos e postura. Então eu comecei a organizar eventos. Parabenizo aqui, não é? Essa grande guerreira que fez, que realizou. A primeira palavra que eu falei para ela foi parabéns, porque você está realizando. E quem já realizou eventos sabe o desafio que é um evento. Então eu comecei a realizar eventos, palestras e treinamentos. Então eu contratava outros palestrantes e cada palestra que eu contratava, eu participava como aluno. Então, nesse estar ali como aluno, eu fui aprendendo. E aí eu pude aprender. E o que é aprender? Nós falamos tanto sobre aprendizado, mas o que é aprender? O que significa essa palavra aprender? Pegar para si. Significa prender. Prender. Então, o que você prende em você? E até quando você prende em você? Aprender significa prender. Então, nós estamos prendendo o conhecimento. Mas aonde? No coração? Tem muitos palestrantes, muitos amigos que falam assim: você precisa pensar com a sua mente. Pense com sua mente. A sua mente está aqui, no cérebro? Quem disse? Nós somos ensinados a não retrucar, não é? A não ter. Nós estamos sendo desafiados à retórica, porque nós sempre aceitamos as coisas como verdade. Um professor fala algo, o aluno vai aprender aquilo como verdade. Mas será que é a verdade? Eu não posso ter uma opinião diferente? Eu não posso pesquisar a respeito e criar as minhas próprias opiniões? Por que eu tenho que aceitar tudo o que me dizem? Indiferente se a pessoa estiver de terno, indiferente se ela estiver de jaleco branco. Eu posso duvidar. Eu tenho esse direito. Ainda vivo em um país livre. Espero viver por muito tempo. E nisso a gente vai se desenvolvendo. E o que eu trouxe esse papo aqui hoje é o seguinte. Pode passar para mim, por favor?
Sistêmica organizacional. Muitos desafios eu fui me trabalhar com a constelação sistêmica. Então, eu fui buscar na. Pode passar, esse vídeo pode passar. Eu fui buscar na constelação sistêmica aquilo que eu não tinha resolvido ainda com o mental. Fui professor de programação neurolinguística. Quem sabe o que é PNL? Programação neurolinguística. Algumas pessoas, ótimo, maravilha. Então, eu fui buscar a minha base terapêutica na PNL. Então, ministrei 20 anos de formação em PNL. Formação Practitioner e Master Practitioner. Na PNL eu me desenvolvi. PNL é um processo de desenvolvimento humano. Tem pessoas que confundem e falam assim: ah, eu não sei essa técnica. Lá na frente Essa técnica. foi. PNL, Até Eu técnica. já perguntei a eles que a gente tinha visto, tudinho. Aí eu disse, quantas pessoas nunca filma a plateia, só filma para lá. Ok. teve outro. Aí eu vou dizer, tem aquela mulher que vou dizer, aquela mulher que é advogada. Eu não gostei da fala dela, não. Tudo bem? Não foi eu. Tranquilo. Faz parte. Então, na constelação, eu fui me desenvolver. E na PNL, na programação neurolinguística. A programação neurolinguística trabalha bastante o mental. E o que eles estudaram, os terapeutas? Então, a PNL é a junção do racional com o emocional. É a junção da matemática com a linguística. Então, ela é a razão e a emoção. Se juntar os dois, dá o quê? Dá um processo maravilhoso para a gente desconstruir crenças, para que a gente possa desconstruir tudo aquilo que nos limita, o nosso físico, o nosso mental. Será que o mental é aqui? E o nosso espiritual. Onde fica o mental? Será que fica no cérebro? Alguém discorda? Alguém discorda? Eu discordo. Sabe onde fica? Na planta do pé. Ué, na planta do pé? Como assim? Alguém daqui é reflexologista? Deixa eu baixar minha mão, porque eu não sou. Reflexologista trabalha com a planta dos pés e você desenvolve vários problemas do corpo todo. Alguém daqui é iridologista, além do meu amigo aqui? É iridologista? Lá também tem mais uma, outra aqui. Iridologia? Então, com a íris você trabalha, acupuntura, né, auriculoterapia, enfim. Na PNL a gente fala o seguinte, ó, mente e corpo formam um só sistema. Então, a nossa mente e o nosso corpo é uma coisa só. Não está separado. Passador por mim. Não está separado. Está junto. Então, a mente e o corpo está separado. Pode passar. Acho que não está comigo, não. Não. A sistêmica, eu acho que eu deixei em algum lugar aí. Ok. A sistêmica é organizacional. Quem daqui é constelador sistêmico? Ótimo. Duas. Ótimo. Na constelação sistêmica, nós olhamos o todo. Eu fui buscar, como professor de empreendedorismo e empresário que eu sou também, eu fui buscar, será que tem uma relação, uma correlação da sistêmica familiar com a organizacional, com as empresas? Tem. E aí eu fui perceber que tem vários profissionais já falando sobre a sistêmica organizacional, a sistêmica empresarial, principalmente no Uruguai, na Argentina e aqui no Brasil e em diversos outros países. E aí eu lembrei do Peter Drucker. Alguém daqui é administrador? Peter Drucker falava o seguinte, que é o pai da administração, né? Ele falava assim: toda empresa é um sistema vivo. É um sistema vivo. Quando uma pessoa tem, obrigado. Quando uma pessoa tem uma empresa, quando ela cria uma empresa, é como se ela estivesse tendo um filho.
Então, quantos filhos você tem? Quantas empresas você tem? E quando você tem um filho, o que você quer com esse filho? Que ele cresça, que ele te dê netos, que ele prospere. E olhando assim para um sistema organizacional, ele é composto de diversas áreas. Eu sou formado em marketing, a minha formação inicial é marketing. Depois que eu caí na área do desenvolvimento humano, através do psicodrama, 3 anos de psicodrama, neuropsicologia, enfim, umas outras áreas aí. Agora eu estou estudando educação física, licenciatura, para complementar o trabalho do karatê nos esportes. Então, se cada parte é parte também de um sistema maior, então cada parte da organização também faz parte de um sistema maior organizacional. Se algo acontece em um desses sistemas, os demais estão comprometidos. Se tem problema no marketing, pode ter problema no administrativo. Se tem problema no RH, pode gerar problema no administrativo. O RH pode ter problemas com o comercial da empresa. Então é importante olhar para o todo dentro de uma organização. Dentro desse trabalho aqui, das empresas, eu quero trabalhar o seguinte: novas possibilidades para que o terapeuta possa trazer mais renda para si. Como empreendedor, eu ficava sempre me perguntando: o que eu posso fazer para gerar mais renda para o meu negócio como terapeuta? Ou como professor de curso. Eu ministrei 41 turmas de oratória, gestos e postura. Eu não aprendi, eu não nasci falando, eu me desenvolvi. Eu fiz, organizei vários cursos, depois ministrei vários cursos. Quando eu estou ministrando, eu estou também aprendendo e evoluindo. Então, desde já, eu agradeço cada um aqui por me ensinarem mais, me derem, me proporcionarem esta oportunidade de evoluir no caminho. Estamos aqui evoluindo até o nosso último suspiro. E aonde a gente guarda isso? Em nossa alma. Nós temos mente, corpo e espírito. Amanhã nós vamos ver sobre parapsicologia, entender, conhecer um pouco mais. Então, para que serve o corpo? Olha a sacada que eu tive na oratória. Eu tive uma sacada na oratória que diz o seguinte: no decorrer desses anos, eu fui percebendo o seguinte: qual a função do corpo para um comunicador? O que é o corpo para um comunicador? O que é o seu corpo no seu propósito e na sua missão de vida? Seja como terapeuta, como professor, como treinador, como orador. O que é o seu corpo? Fui percebendo no decorrer do caminho que o corpo é o seu veículo de comunicação. A partir do seu corpo, você comunica com as pessoas. Quer longevidade aqui? Cuide do seu corpo. Cuide do que entra e do que sai. Não apenas os alimentos, mas também o que você consome na televisão, o que você consome de música, o que você consome nas relações com as pessoas. Quando você conversa com um grupo de pessoas, essas pessoas agregam na tua vida, na tua alma, no teu corpo, na tua trajetória de vida, ou elas te levam para baixo? O seu corpo é o seu veículo de comunicação. Aquilo que você põe para dentro, para que serve o seu corpo então? Para transmitir. Para que serve um veículo de comunicação? Transmitir uma mensagem.
Então, qual é a mensagem que você está transmitindo a partir da vida como terapeuta, como professor, como treinador? O seu legado e o seu propósito estão alinhados também com tudo aquilo que você faz e tudo aquilo que você entrega a partir do seu corpo. E algumas possibilidades estão aí. Então você pode, por exemplo, eu atendia, eu comprei duas cadeiras quando eu comecei, duas cadeiras e uma mesa, e era só o que eu tinha. Antes disso, eu fiz parceria com uma psicóloga, falei, ó, você aluga para mim a tua sala por hora? Eu não tenho sala, mas eu estou atendendo como terapeuta, como programador neurolinguista. Você aluga? Alugo, R$ 30 a hora. Tudo bem. Eu cobrava 80, pagava os 30, ainda me sobrava dinheiro. E comecei. Hoje eu tenho uma estrutura com mais de 10 salas. Mas eu comecei alugando salas de outros. Depois eu comprei duas cadeiras e uma mesa. Aí subi para R$ 120 a sessão. Mesmo assim, não pagava as contas. Eu tinha que ralar muito para pagar o aluguel, para pagar as prestações dos móveis, para me sustentar. E eu fiquei por anos e anos trabalhando como terapeuta apenas, sobrevivendo. E a nossa classe, ela é muito importante, a classe dos terapeutas é muito importante. Tá aí, nós brigamos por um reconhecimento, brigamos pelo nosso espaço, brigamos para sermos vistos, para sermos parte. Nós somos parte. E nós podemos crescer cada vez mais. Uma das maneiras é dentro das organizações. Então, como terapeuta, eu posso atender dentro de uma empresa? Se alguém falar que não, é porque pode, não é? Se alguém disse que não, então ninguém falou que não, então pode. Claro que pode. Toda empresa tem CPFs, tem pessoas trabalhando ali. Essas pessoas precisam de ajuda. Cabe a nós, terapeutas, entrarmos lá. De que maneiras? Eu posso atender equipes de trabalho. O ideal seria fazer o seguinte: eu vou fechar um contrato com uma empresa. Exemplo, eu peguei uma academia de musculação e lá tem 5 colaboradores, 5 funcionários. Eu fecho um contrato lá por 3 meses, R$ 1.500 por mês. Tá bom? Não, tá muito. 1.500 tá muito. R$ 1.000. Ok, R$ 1.000. Eu atendo as 5 pessoas. Se eu tenho 10 empresas dessa, eu tenho R$ 10.000 a mais. Eu vou lá uma vez por semana, atendo as 5 pessoas, um de cada vez, um atendimento individual. Isso é um atendimento VIP. Pô, eu tenho um salário de 10 mil. 10 mil eu consigo pagar minhas contas. Ao menos sobreviver com um pouquinho de mais dignidade num setor fantástico que é o nosso. Muito importante. Então, o ideal seria fazer contratos de 3 meses, 6 meses ou 12 meses. A gente fala isso de renda passiva. Muitos terapeutas vêm para a área de terapia depois que se aposentam, porque ele trabalhou a vida toda, às vezes 30 anos numa empresa ou num local público e se aposentou. Aí ele vem, então ele já tem uma renda, ok. Ele não vive apenas da terapia. Aqui eu estou dando oportunidades, possibilidades para que a gente busque outras áreas além da terapia individual. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, com palestras e treinamentos. O mercado de palestras é um mercado bilionário. Vocês sabiam disso? O mercado de palestras é um mercado bilionário. Eu conheço vários médicos aqui no Brasil, não só no Brasil, mas fora também, que são palestrantes, alguns amigos meus. Eu organizei eventos com vários deles. E cada um deles tem o seu cachê, o seu valor de palestra. Aqui eu estou fazendo pela causa. A Deilde me convidou e eu vim pela causa, porque eu gosto muito de pessoas. E eu tenho certeza que esse congresso aqui vai ressoar, vai gerar uma ressonância na vida de muitas pessoas.
Então, tem palestrante que cobra R$ 50.000 uma palestra. Eu cotei um palestrante para a minha cidade, uma palestra de 1 hora e meia, ele me cobrou R$ 160.000, 1 hora e meia. Eu disse, muito obrigado. No momento, estou sem recursos e patrocínios disponíveis para tanto. Mas tem os seus valores. Mas eu não posso criar uma palestra, trabalhar e me desenvolver como palestrante e cobrar 300, R$ 500 ou R$ 1.000. Será que o mercado não pagaria por uma palestra assim? Sim, se vai agregar, principalmente o mercado organizacional, dentro das empresas. Só que aí a palestra tem que ser desenvolvida para que leve benefícios para os colaboradores. Eu tenho uma amiga que ela fez o seguinte: ela faz pão sem glúten, ela faz alimentos naturais e ela vai dentro das organizações, ela cobra R$ 3.000 para passar o dia lá e ensinar os colaboradores a fazer esses alimentos. Pô, é uma renda a mais. Ela faz em média de 2 a 3 dessas por mês, além do trabalho dela natural como terapeuta. Então, você pode criar temas como comunicação não violenta, enfim, inteligência emocional, criar os seus próprios temas. É interessante observar o que o mercado está comprando. Na área de marketing, nós olhamos quem? Os consumidores. Olha que interessante. Consumidor consome o quê? A dor. Vendedor vende o quê? A dor. Trabalhador trabalha o quê? A dor. Constelador constela o quê? A dor. Empreendedor empreende o quê? A dor. A dor, as necessidades de si como empreendedor, as necessidades dos seus colaboradores e as necessidades dos seus clientes. É isso. Nós somos servidores. Nós servimos as dores dos nossos clientes e as nossas. Dentro das constelações, a gente trabalha várias possibilidades. Volta um, por favor. Então, são 3 leis básicas na constelação. Quem ainda não conhece, procure mais a respeito. Se você seguir essas leis, para que servem as leis? Para serem cumpridas. Para que serve a ordem? A ordem para ser cumprida. Caso não seja cumprida, o que acontece? Sofre consequências. Então, se eu seguir essas 3 leis, que são leis divinas, leis da natureza, a minha vida já se transforma. A primeira lei é o pertencimento e o vínculo. Cada ser pertence a um sistema. No meio familiar, por exemplo, um aborto faz parte de um sistema. Uma pessoa que foi assassinada faz parte de um sistema. Uma pessoa que foi para a prostituição, uma pessoa que foi para as drogas, faz parte de um sistema. Se ninguém olha para aquela pessoa, para aquele ser, o sistema todo sofre. Numa organização também. Quantas pessoas não fazem parte daquela organização? Eu vejo líderes entrando nas empresas e não respeitando quem está ali há anos. Não respeitam quem está ali há anos. Como é que a empresa vai para frente? Se eu não respeito quem está ali antes de mim, nem os fundadores. A hierarquia e a ordem, ou seja, quem veio primeiro tem precedência sobre quem vem depois. Tanto num sistema familiar como numa organização. Eu atendi uma cliente, ela estava processando a irmã dela. Ela falou: Eu vou processar a minha irmã porque ela quer pegar a herança da família. Os pais faleceram e ela estava processando a irmã. Já está com a audiência marcada. E eu disse: Você se permite passar por um processo e olhar para algo que está escondido aí? É uma pergunta. Sim, eu me permito. Ok.
Então vamos agendar uma sessão. Agendei 2 sessões. Numa dessas eu fiz uma constelação com ela, mudou. Não processou mais a irmã, porque ela era a irmã mais nova. Ela ia processar a irmã mais velha. O conflito ia continuar na família. E aí ela pôde pedir perdão para a irmã e ficar no seu lugar. E aí, do seu lugar, fluiu. E aí elas fizeram as pazes. E aí receberam a herança, dividiram em partes. E estão felizes, cada uma no seu lugar. E aí o equilíbrio entre o dar e receber, que é a terceira lei. Este equilíbrio no dar e receber também é um equilíbrio nas relações. Exemplo, se eu entro num relacionamento amoroso e eu faço demais pela outra pessoa, eu estou causando um desequilíbrio. Eu atendi muitos clientes que passaram 30 anos num relacionamento, fazendo demais pelo outro, mas eu dei tudo para ele, eu dei tudo. Eu fazia as coisas que ele queria, eu até bancava financeiramente toda a casa, eu saía para trabalho, eu cuidava das crianças e ele me traiu. Então, inconscientemente gerou um desequilíbrio ali. Eu atendi uma dessas relações e a esposa, ela era milionária. E o rapaz já tinha acabado de se formar em engenharia civil, estava começando a fazer algumas obras, mas ele não conseguia alcançar o padrão financeiro dela. Ralava, ralava, ralava e não conseguia. E aí ela jogava na cara: Ó, essa casa fui eu que comprei. E como é que a relação vai para frente? Se não tem equilíbrio ali, se não tem respeito. Pode dar certo? Pode, mas tem que ter respeito, tem que ter equilíbrio nessa relação. Quando ela fazia demais para ele, o que acontece? Quando uma pessoa faz demais para outra, ela talvez ela se sinta menor. E esse sentimento de menor pode ser que ela pense que é inferior ao outro. E não é. Nós somos todos iguais, feitos da mesma matéria, nossa alma. Acontece numa empresa também? Acontece. Eu atendi um empresário que fez de tudo para um colaborador, investiu no colaborador, deu comissão, pagava um bom salário, chamou para ser padrinho da família, de um dos filhos, colocava para almoçar na mesa da família, quando de repente, mais de 15 anos de trabalho, esse colaborador sai e coloca o empresário na justiça. Ele é uma má pessoa por fazer isso? Não. Mas qual o sentimento ficou com esse empresário? Ingratidão, raiva. Olha que interessante, a raiva também é um elo de vínculo. A raiva gera vínculo. O Einstein dizia o seguinte: tudo aquilo que você resiste, persiste. O Einstein dizia o seguinte: aquilo que você resiste, persiste. A raiva não é uma resistência? O que mais pode ser uma resistência? A dó. Você tem dó de alguém? A dó também é uma resistência. Quanto mais dó você tem, mais vinculado você vai estar. Quanto mais raiva, mais vinculado você vai estar. Então é preciso encontrar maneiras de soltar isso. Outra possibilidade para terapeutas: livros.
cursos online. Quem daqui já escreveu livro? Ah, ótimo, parabéns. Algumas pessoas já escreveram. Quem já escreveu livro em coautoria? Por exemplo, com outros autores? Aí, algumas pessoas. Então, você pode escrever capítulos, ao invés de escrever o livro todo, escreva capítulos junto com outros autores. E aí, isso pode te gerar uma renda, porque você tem um livro, vai estar divulgando o seu nome, e ainda você pode vender o livro e ter uma renda a mais aí também. Cursos online. Quem já tem curso online? Ótimo. Vou falar de marketing, para contribuir aqui. O que é marketing? Tu vai passando ainda? O que é Vai marketing? passando. Propaganda, o que mais? Divulgação, publicidade. Vender é marketing? Vender é marketing? Você está vendendo, não é? Mas é marketing? Depende, né? Eu achava que marketing fosse publicidade. Então você vai colocar lá, por exemplo, já viram bus door? Atrás do ônibus está lá uma placa, né? Uma divulgação. Tem o outdoor e tem o bus door. Já viram post door? No poste, eu vendi isso. Eu fui vendedor de post door. Eu vendia publicidade e recebia por mês aí desses posts que tinham publicidade. Mas não é marketing. O pai do marketing é chamado de Philip Kotler. Colocam nomenclaturas, né? O pai do marketing, pai da. Não é pai nada. Começou a falar. Eu vejo assim, a pessoa não criou algo, ela apenas descobriu. Tudo o que existe foi apenas tirado uma camada, mas sempre esteve ali. Então, o Philip Kotler dizia o seguinte sobre marketing: marketing é entender para atender. Ponto. E o mais importante é o ponto. Tem a ver com terapia? Total. Como é que você vai atender um cliente, um paciente? Não pode chamar paciente, não é? Será que não pode? Como é que você vai atender um cliente se você ainda não entendeu o que se passa com esse cliente? Então é preciso fazer antes uma anamnese. No marketing a gente chama um brainstorming, fazer um, um toró de parpite ali com ele, um briefing, né? Faz um briefing, uma anamnese. Quanto mais informação você tiver sobre o seu cliente, melhor serão o seu processo de terapia, sabia? Quanto de informação você colhe do seu cliente antes de você atendê-lo? Eu pergunto para o cliente, quando eu trabalho com terapia, até mesmo quais os desenhos que ele gostava na infância. Quais os livros, quais as brincadeiras que ele tinha, como era a infância dele, o local de trabalho. Porque tudo isso é ferramenta para você utilizar durante o processo. E de repente lá na frente você vai usar algumas dessas informações que vão fazer toda a diferença no processo em si. E o marketing é isso, entender para atender. Loja de bem-estar, quem daqui trabalha com produtos naturais? Opa, uma turma aqui já. Mas já tem marca própria? Marca própria? Opa, legal. Farmácia de manipulação. Várias fórmulas que você criou. E vai fazer parceria com vários terapeutas que quiserem fazer. 10% para mim. Brincadeira. Divulgação. Me fala aí, gente, então, falando de marketing, me fala aí a primeira marca que vem na sua mente. Ah, falou. Falou, Coca-Cola. Qual que é a sua primeira marca aí? On life. OmniLife, Coca-Cola. Coca-Cola, Chiclets, Produtos orgânicos. produtos orgânicos. Tem alguma marca específica?
Não, não, exatamente. Trabalho com. E- é, Ok. Qual é a marca mais importante da sua vida? Qual o seu nome? Veraci. Qual que é a primeira marca que deve vir na sua mente? Veraci. Exatamente. Uma salva de palmas. Por que nós enaltecemos a marca dos outros e não enaltecemos a nossa própria marca? O terapeuta tem que se vender. A própria marca é você. A sua marca deve ser lembrada. Como é que você faz para lembrar a sua marca? Fale dela. Roberto Patzlaff, fale dela. Fala Fenati, fala da sua marca. Quanto mais você falar da sua marca, mais ela vai ser lembrada na mente de outras pessoas. E mais vai gerar atração para você. Então comece a trabalhar cada vez mais a sua marca. Olha que interessante. Veraci, você que deu esse nome para você? Esse é o nome de... Quem deu esse nome para você? O seu pai ou a sua mãe? Quem escolheu o nome? E colocou um si junto. Sim. Pronto, Veraci. Já tem uma história o nome dela. Vocês percebem que a marca mais importante da sua vida não foi você que deu? Ou seja, nós precisamos dos outros, dessas conexões. E a conexão com o nosso sistema familiar é muito forte. Então, a sua marca, e essa marca foi abençoada quando nasceu. Então, o terapeuta vai olhar para isso sistemicamente. Como é que você recebeu essa marca? Alguém daqui é astrólogo? Faz mapa? Olha lá. Ótimo. Do nome, ótimo. Exatamente, do nome, o mapa astrológico da data do nascimento, o dia e a hora exata que você nasceu influencia na sua vida ou não? Pois é. Então, quando você olha para fora e olha para dentro, a sua vida começa a se transformar também cada vez mais. Quem daqui já fez podcast sobre terapia ou participou de algum podcast? Ótimo. Quanto você ganhou para participar desse podcast? Já organizou o podcast? Ótimo. Eu fui me autoconvidar. Olha que interessante. Você também pode se lançar sem esperar ser convidado. Você pode se lançar sem esperar ser. Olha, Então, eu fui me lançar para um podcast. Eu falei, ó, eu quero participar pensa num cara que tá dando. para ser convidado aí. Ah, tudo bem, eu te entrevisto, Roberto. Eu achei muito bacana, legal. Vou te passar o orçamento. R$ 3.500. Ué, você cobra para mim participar do teu podcast? Sim, R$ 3.500. Ah, não, obrigado. Eu olhei um pouquinho as redes sociais, não tinha a ver muito com a minha área, então não compensa o investimento. Mas tem gente que paga. Ela é mais influenciadora, que trabalha mais na área da beleza. Então, assim, se eu vendesse creme, shampoo, alguma coisa que tinha a ver com o público dela, beleza. Mas não era. Aí eu não fui, só pelos cortes, não, não fui. Tem podcaster famoso no Brasil que cobra 150 mil para participar do podcast dele, porque ele tem 2 milhões de seguidores, ele cobra 150 mil. Então é uma entrada a mais. Começar a pensar, gente, em mais possibilidades de entrada, não só de uma renda, senão eu fico igual um assalariado. Assalariado recebe o quê? Salário. Nada contra. Nada contra. Tá salário. Ah, tá só hilário. Mentorias online. Então, processo de mentoria. Quando você vai trabalhando outras áreas, você vai evoluindo também o valor da tua hora. Quanto você vale financeiramente? Quanto você vale? Bastante é muito dinheiro.
Mas dá para mensurar? Qual que é o teu salário que você faz mensal? O meu salário mensal é 15 mil. Meu salário mensal hoje está em 3.000 reais. Mas qual é o salário que você quer para sua vida? Eu quero 15.000 reais acima. Ok. O que você vai fazer a mais, além do atendimento, que vai chegar a esse recurso na sua vida? Começar a pensar em mais possibilidades, não apenas uma renda. Você pode ter quantas fontes de renda? Múltiplas. Eu conheço pessoas que têm mais de 300 fontes de renda. É pensar de maneira a atrair mais prosperidade financeira de diversas rendas. Para quê? Para que o teu, o teu propósito e a tua missão comece a expandir cada vez para mais pessoas. Então, como terapeuta, você não quer ajudar o máximo de pessoas possível? Sim. Então, para isso, o dinheiro vem para contribuir para isso. O dinheiro ele é físico, espiritual ou energético? O dinheiro em espécie ele é físico, espiritual ou energético? O dinheiro é o quê? Energia. O dinheiro ele é uma crença. O dinheiro na realidade ele nem existe. Segundo a física quântica, não sei se nós teremos palestrantes que vão falar sobre isso, mas o dinheiro ele nem existe. Ele só existe porque você dá valor a ele. Eu sou investidor no mercado de criptomoedas e também no mercado de ações, e eu pude perceber que é apenas crença. Por que que você fala que uma nota de 100 euros vale 100 euros? Porque as pessoas dão valor a ela. As pessoas que há. O que faz uma moeda ser valorizada é a utilização dela. Se eu colocar uma nota de 100 euros para uma criança de 3 anos, ela vai saber distinguir quanto que vale uma nota dessa, de 100 euros? 600 reais. É a nota mais valiosa que tem, né? Mas uma criança de 3 anos não sabe. Então ela vai no mercado e ela compra balas com uma nota de 100 euros. Então é o valor que as pessoas dão na utilização daquilo. Ele só serve como moeda de troca, só para a gente alcançar os nossos recursos, aquilo que a gente quer adquirir no meio do caminho e compartilhar também com outras pessoas. Então, mentorias online, se promova onde você for. Quem daqui já fez contato aqui que pode gerar negócio depois? Eu já fiz vários aqui. Aí. Aproveite as oportunidades. Onde você estiver, tá na igreja. Ô, meu irmão, acabou o culto, vem para cá. Eu tenho um cartão aqui, ó, eu trabalho com isso, com isso, com isso. Tá num barzinho? Opa, beleza, beleza. Ó, você trabalha com o quê? Com isso, com isso. Toma aqui, ó. Faz contato. Na realidade, não entrega o cartão. Eu sou professor de vendas também, treinador de vendas, de equipe de vendas. E quem tem que pegar o contato é quem quer vender. Não entregar o seu cartão. Se você só entrega o cartão, você se torna um entregador de cartão. Eu já fiz 1.000 cartões, entreguei, mas pouca gente me ligou. Falei, ué, não sei por que que não ligaram. E desses 1.000, quantos você anotou o nome e telefone dele? Ah, eu acho que uns 5, 6. Então, é o que vale hoje no mercado digital, o que vale chama-se leads, listas. Quanto mais listas de pessoas você tiver e maior for a tua relação com essas listas, mais você vale. São as relações. E mais você prospera. Tanto no meio físico, se você tem uma empresa e você tem quantos clientes? Ó, eu tenho 15.938 clientes. Como é que você sabe isso? Eu tenho um CRM, eu tenho um software onde eu consigo ver quantos clientes eu tenho ativos. E uma vez por semana eu disparo uma mensagem para cada um deles. Olá, tudo bem? Essa semana é a semana do meio ambiente e eu quero te enviar uma semente de esperança. E essa semente você vai colher aqui na loja nesta semana com 15% de desconto. Pronto. Além do nosso cafezinho e do nosso abraço.
Fechou. Programas de rádio, TV, invisto em marketing e vendas. Pode passar? Falando em promoção, falando em divulgação, eu tenho algo fantástico para revelar para vocês. Um dos meus sonhos lá no passado era também ser escritor. Então, falei, como é que eu faço para ser escritor? Eu começo a escrever, uai. Mas eu vou escrever sobre o quê? Eu vou escrever num blog, eu vou falar aí de PNL, vou falar de tudo que eu puder, de oratória. Comecei a escrever num blog. De repente eu gostei, falei, opa, agora dá para criar um site. Aí eu montei um site na minha cidade. Eu falei, um site não, um jornal de bairro. Eu ia colocar o nome do bairro, chamava São Francisco. Eu falei, não, vou colocar vou ser mais audacioso. Nós temos que ser mais audaciosos. Vou colocar o nome de capital. Aí eu coloquei lá, Jornal Capital. E aí eu lancei esse jornal 2 anos na cidade, ralando, vendendo para lá, escrevendo e lancei. Não consegui muitos apoios políticos, não conseguia recorrência. Olha a importância de você ter renda passiva, receber todo mês. Lá todo mês eu tinha que vender de novo para o cliente. Então isso me limitou muito, mas eu aprendi. E naquela época eu falei, eu vou escrever livros, porque grandes autores aí eles fazem muito dinheiro com livros. Então eu vou escrever livro. Mas ficou muito no mental, não trouxe para o racional e para os projetos. E eu falei, não, mas um dia eu vou escrever. Daí, de repente, veio uma oportunidade, eu escrevi um livro com um grupo de empresários em São Paulo, terapeutas, palestrantes, chama Ser Mais com Treinamento e Desenvolvimento. Escrevi lá mais de 40. Aí eu falei, não, agora eu vou lançar o meu. E aí, vou lançar aqui o livro. Pode ver, por favor. Vou lançar o livro que chama Sistêmica Organizacional. Ele está bem ligado na área de sistemas de empresas. Então, pode ser empresa, pode ser sistema, pode ser um sistema organizacional dentro de uma instituição pública. Então, esse livro vai abordar possibilidades para que a pessoa possa atuar e olhar para as lealdades invisíveis que estão em cada organização. E essas lealdades fazem parte, por exemplo, também da cultura daquele sistema, da cultura daquela organização. E é o que pode fazer a diferença para uma empresa, para uma organização perdurar por mais tempo. Também fala um pouquinho sobre sucessão, quem vai tocar o negócio depois que você partir? Quem vai seguir adiante com o propósito que veio a partir de mim? Será que se eu vir a faltar, o meu propósito continua na jornada de outros ou ele para por aqui? E aí eu escrevi esse livro para que vocês pudessem ter acesso aqui. Eu trouxe alguns exemplares, tá? Então, aquele que chegar primeiro tem um exemplar garantido ali e autografado por mim depois. Ok, ó, já tem 1, 2, 3, aê, quem dá mais? 4. Obrigado, valeu. Então, possibilidades. Por que eu não lancei esse livro lá atrás, quando eu tive o meu jornal? Precisava-se imprimir a impressão, precisava fazer 1.000 impressões para lançar. 1.000 a R$ 40 dava uma grana, né? Então eu não tive condições de fazer. Mas eu tive as ideias. E eu tenho mais 10 títulos já na mente preparados para lançar. Devo lançar aí uns 2 ou 3 por ano agora. Agora ninguém me segura. Depois do primeiro, né? Depois de engatar a primeira, engata a segunda e vai, né? É por aí. Pode passar? Tem treinamento que eu ensino as pessoas a quebrarem madeira desse tamanho aqui, ó, com a mão. Se ela pode quebrar uma madeira, o que mais ela não pode quebrar na vida dela? Sem ser a mão, né, gente? Não pode quebrar a mão, né? Isso é uma técnica das artes marciais. Pessoal, eu quero falar aqui que eu estou muito feliz por estar aqui
E graças a um parceiro amigo meu, que também me incentiva, e é uma pessoa que contribui bastante nesse processo de desenvolvimento, é um empresário, ele tem mais de 500 empresas no Brasil, 500 franquias por todo o Brasil, talvez até aqui tenha franquias dele. Mas ele começou um movimento agora, e aí quem tiver interesse, tá, gente? Eu não estou vendendo nada, isso aqui não é venda, não tem nada a ver com venda. Mas ele criou um movimento chamado MEIO, Movimento de Empreendedores Integradores Otimistas. O que que é isso? Ele criou em 20 de setembro de 2023. Lindolfo Martim, Multicoisas, uma empresa, não sei se já ouviram falar aí. Já? É a marca deles, né? O propósito dele é o quê? Despolarizar o mundo. É um desafio, hein? Por meio da construção de pontes de diálogo amoroso em um campo neutro para a autotransformação e a expansão da consciência. Então, quem quiser entrar depois, entra em meio.eco.br. Ali vai ter uma inteligência artificial dele mesmo e depois ele responde. Se você se sentir conectado, você entra para o grupo. É um grupo do WhatsApp, temos 700 pessoas aqui no Brasil, um pouquinho na França e um pouco em Portugal. Porque o que que ele percebeu? E talvez vocês já tenham atendido. Extrema direita, extrema esquerda. É saudável? Para as famílias, é saudável? Se a família toda for extrema esquerda, tudo bem. Se a família toda for extrema direita, tudo bem. Mas geralmente tem pessoas que têm opiniões diferentes. E aí, se tem dois extremos, pode haver atritos ali. E é o que estava acontecendo e ainda está, não é? A ideia dele era fazer o quê? Ser ponte de conciliação. Tá? Não apenas política, mas de qualquer situação. Para trabalhar as resistências, trabalhar as mediações, como faz um mediador, né, que está desafogando um pouco o judiciário através das mediações, mediações sistêmicas, né? São bem interessantes. Então, quem tiver interesse, entra aí depois no meio.eco.br. O amor é ponte. Quem daqui gosta de dinheiro? É. A pergunta é: quantos livros? E quem gosta de. Olha a diferença. Quem gosta de prosperidade? É diferente. Prefere a prosperidade. O dinheiro é só para alcançar algumas coisas. Ele é só meio. O dinheiro é fim ou é meio? É meio. E ele serve para ser acumulado? Guardado? Não, circulado. Circular. Então, ele é um veículo importante para contribuir, mas não é necessário somente dinheiro. Permacultura trabalha bastante isso. Não precisa ter somente o dinheiro. Ele pode ser utilizado, mas existem outras formas de você prosperar fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Agora, em termos de prosperidade como um todo, quantos livros de prosperidade você já leu? Quem já leu mais de 30? Mais de 10? Quem já leu ao menos um livro de prosperidade? Aí. Quem já leu Quem Pensa Enriquece? Quem já leu A Ciência para Ficar Rico? Mais de 70 anos já existe. William Wallace já virou domínio público. Existe uma ciência para isso. E não se fala somente de dinheiro, mas fala-se de prosperidade como um todo. Saúde é prosperidade. Então, buscar cada vez mais a saúde física, mental e espiritual serão acrescentadas. Mas o mais importante é buscar em primeiro lugar quem? E onde ele está? No seu corpo, não é?
Então, olha a importância de cuidarmos do nosso corpo, de cuidarmos. A ciência para ficar rico. William Wallace. Tem mais de 70 anos. E tem também Os Segredos da Mente Milionária. Eu fiz um estudo com esse grupo, gratuito, num café. Falei, ó, vamos fazer um encontro por semana, por capítulo. Você lê o capítulo e a gente só discute ali. Aí tinha um engenheiro que estava, engenheiro agrônomo, sem trabalhar, tinha uma organizadora de eventos sem trabalhar. No final, eles já estavam trabalhando, ganhando muito bem, e o grupo prosperou. O simples fato de falarmos sobre o assunto. Parece que a gente tem vergonha de falar sobre isso, né? Na mentalidade existe o seguinte, ó, 100% abundância, acredita em recursos para todos, tem muito recurso para todos, não falta recurso, principalmente no nosso Brasil maravilhoso. Valorização, precifique seu trabalho justamente, não adianta cobrar um valor muito alto e nem muito baixo. Então, observe o mercado e observe o quanto você investiu também para estar ali. Porque é preciso primeiro buscar capacitação. O quanto você investe em treinamento, em capacitação para fazer as suas entregas. Um médico ele estuda no mínimo 9 anos para depois começar a cobrar. Eu achava caro uma consulta, R$ 450. Falei, nossa, é muito caro. 450. Mas quanto que ele não gastou? Mais de 500 mil se ele fez uma faculdade particular. Aí eu vou achar caro 450? Não, deixa ele, abençoe, prospere e ajude muita gente. Constante investimento em seu desenvolvimento. Então, seja constante nos investimentos. Quanto por cento da sua renda você investe em capacitação? Quantos por cento? Em desenvolvimento humano. Seja comprando livros, cursos, palestras, treinamentos, workshops, mentorias. Quantos por cento você investe? Às vezes nós queremos muito resultado financeiro, mas não investimos em nós. Nos Estados Unidos e em outros países, os executivos eles investem 40% de toda a renda em capacitação. Por isso que eles estão entre os mais bem pagos, na faixa de 50 a 80 mil por mês. Aqui no Brasil também chega a isso, tá? CEOs de grandes empresas é nessa faixa de 50 a 80 mil mês. Só que muitos viram workaholics. Aí vem para vem ser nossos clientes. Aí eles ganham 80 mil e aí você cobra quanto? A minha é R$ 150. Mas eu parcelo no cartão em três. Não, gente. E não é pelo fato dele ter esse salário mensal que eu vou aumentar o meu. Ah, não, então você ganha 80 mil, a minha consulta aqui é R$ 700. Não, é o seu mercado. Você pode ir crescendo de diversas maneiras. Você fala, não, eu tenho esse processo aqui, mas eu posso atender um processo de mentoria individualizado. Então, seja constante no seu caminhar aí. Esse congresso aqui fala bastante sobre ser, não é? Está aqui? O tema do congresso? Passado, presente e futuro. Então, ser, estar, ter, ação. Então, é a seta. Essa seta que nós devemos buscar. Muitas pessoas começam agindo. No Brasil se empreende por dois motivos: ou pelo amor ou pela dor. Geralmente é pela dor. É a necessidade que faz a pessoa trabalhar. Eu estou precisando de dinheiro, eu vou fazer coxinha e vou vender. Eu estou precisando de dinheiro, eu vou fazer alguma coisa que eu sei fazer e vou comercializar isso. O ideal seríamos primeiro ser. Então é investir o nosso tempo e os nossos recursos para ser. Exemplo, eu quero ser um professor de oratória. Então eu preciso investir, né? Depois eu quero estar. Estar aonde? Coloque objetivos. Eu coloquei para mim 90 objetivos. Entre ser, estar e ter. A maioria das pessoas colocam objetivos primeiro para ter.
Ah, eu quero um carro assim, assado, eu quero uma casa assim, eu quero uma casa na praia, eu quero uma fazenda, um avião. É tudo ter, ter, ter. Mas antes do ter, por que não trabalhar o ser? Porque o ser vai te levar a ter. O ter ele vai ser apenas uma consequência. Tem pessoas que focam apenas no salário, no dinheiro. Não, eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu vou ser melhor com as pessoas. E aí as coisas vão começar a fluir naturalmente e está tudo bem. Estar é importante? Sim, estar é importante, mas é importante que você coloque objetivos de estar, onde você quer estar, com quem você quer estar. Eu escolhi estar hoje aqui. Eu escolhi estar hoje aqui com vocês. Mas eu poderia muito bem falar: não, eu vou ficar em casa, eu tenho vários negócios para fazer aqui e eu não vou. Não, mas eu escolhi. Eu falei: não, eu quero estar neste congresso de Aracaju. Pronto. Coloquei, me movimentei e vim. Mas se eu não decidir, olha que importante, e é a frase final que eu vou deixar para vocês, que tem muito a ver sobre decisão. Se eu não decidir, quem vai decidir por mim? O sistema? Então, é importante que eu tome decisões. Quanto mais consciente eu estiver sobre as minhas decisões, melhor será o meu presente e o meu futuro. Tomar decisões reflete o seu presente e o seu futuro. Reflete as suas relações e reflete os seus resultados. Criei uma mentoria também. Então, como mentor, eu tenho uma mentoria que eu atendo o cliente 3 meses. Nesses 3 meses eu faço uma sessão semanal para avaliar o que a pessoa está passando e como eu posso contribuir com tudo aquilo que eu tenho na vida dessa pessoa. Um mecânico, quando ele vai arrumar um carro, o que que ele precisa saber? O que que ele precisa ter? Ele precisa ter ferramentas para desmontar e trabalhar aquele motor. E ele precisa ter conhecimento. Então ele precisa ser um mecânico. O conhecimento ele pode ter adquirido no dia a dia, na prática, ou também em cursos, em capacitações. Mas é importante que ele tenha as ferramentas e saiba utilizá-las. Chave Ali, chave L, enfim. Cada chave tem o seu nome ali e a sua codificação. Um terapeuta, quais são as ferramentas do terapeuta? Segundo as PICs, tem 29. Mas tem muito mais, né? Quantas ferramentas nós temos? É importante que eu tenha todas elas? Não. Vou me capacitar nas ferramentas, me identificar com algumas e trabalhar com elas. Mas, de repente, eu estou atendendo um cliente e eu uso hipnose. Está errado? Eu sou constelador, eu venho de constelação, mas determinada sessão, eu marquei uma sessão de hipnose com ele. Resolveu a situação. Eu estou com uma cliente agora para atender comportamento de gagueira. Eu vou atender com constelação? Posso atender com constelação? Posso, mas eu posso atender com hipnose também. Eu vou usar as ferramentas que eu estiver mais preparado para utilizar e que vai fazer resultado na vida da pessoa. Quando um cliente vem buscar um terapeuta, o que que ele quer? Resultado. Não importa qual foi a ferramenta que você usou. Ele quer sair dali melhor do que quando ele chegou. Ele quer sair dali com resultados para a sua vida física, mental ou espiritual. E cabe a nós estarmos cada vez com mais ferramentas. E isso a gente adquire aqui nos cursos, em diversas possibilidades, através de mentoria também. Pode passar, meu amigo? Essa é a frase que eu venho falando aí nos últimos 10 anos. Só que eu fiz uma pequena alteração nela. Antes eu dizia assim: é na decisão e na ação que você define o seu sucesso. Mas eu falava muito do seu, da sua. E agora eu reformulei ela. Na decisão e ação com Deus, você vive o sucesso. O sucesso não é seu somente.
E você não pode alcançá-lo se você não decidir. O primeiro passo é decidir. Decisão vem da palavra cisão. Cisão quer dizer o quê? Corte. Às vezes dói você tomar uma decisão. Só que é importante. Agora, de nada adianta você apenas decidir se não agir. E de nada adianta você decidir, agir, mas não estar se conectando ou conectado com algo maior. Estamos aqui a serviço de algo maior. E para mim, esse algo maior é Deus. Foi um prazer estar aqui com cada um de vocês. Um forte abraço na alma e muito obrigado e até o próximo encontro. Valeu!